Meus caros, a essa hora, depois de um dia aqui com umas questões familiares para resolver, fui ler as notícias. Agora a Maria da Penha se aplica em qualquer contexto, em qualquer circunstância, em qualquer tipo de relação, em qualquer ambiente. Não precisa ser doméstico, não precisa ser relação de afeto. Você não precisa ser ex dela, você não precisa ser marido dela, nem familiar dela. Basta que você seja homem e entre em conflito com qualquer uma delas. E aí, tá preparado para sair de casa quando você tiver uma briga com a vizinha no condomínio? Ela vai te botar para fora com a medida protetiva. É por aí. O que achou? O STF estabeleceu esse tema aqui, ó, com repercussão geral. O relator foi o ministro Fachin, mas os outros 10 ministros votaram a favor, votação foi unânime, para que a Maria da Penha se aplique fora das relações domésticas, familiares e afetivas, em qualquer circunstância, envolvendo violência de gênero contra a mulher. O caso original que parou lá era oriundo de Minas Gerais e justamente era uma perseguição, segundo a vítima, do vizinho dela contra ela, que dizia que amava ela, perseguia ela e dizia que ia matá-la para tê-la para ele. Algo do tipo. E aí o Tribunal de Minas considerou que aquilo não tinha a ver com Maria da Penha, porque não era relação de afeto, ele nunca teve nada com ela. Em virtude dessa negativa do Tribunal de Minas, o Ministério Público recorreu para o STF e invocou a Convenção de Belém do Pará de Direitos Humanos, que visa erradicar todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, e disse que a decisão estava errada. Invocou que o STF decidisse sobre isso para que a Maria da Penha fosse de uma vez aplicada para todo o contexto de violência contra a mulher. E assim se fez. Então, gente, é o arrebatamento. Prepare-se para o caos. Delegados de polícia vão poder conceder medida protetiva. Qualquer juiz, ainda que não seja competente da vara de violência doméstica, vai decidir sobre a medida protetiva e depois encaminha o processo para o juiz competente. Sempre que a mulher pedir, ela tem que ganhar a proteção. Entendeu? Eu estava vendo há dias um biólogo bem famoso, com milhares de seguidores aí no Instagram, falando que sofreu um pedido de medida protetiva pela Lei Maria da Penha de uma mulher aleatória, que ele nunca teve relação nenhuma, que ele enfrentou aí no Instagram, refutando alguns argumentos dela sobre, sei lá, algo que ela desconhecia, não sei bem a história. E ele vem há dias dizendo que, denunciando o mau uso da Lei Maria da Penha, porque ele teve que explicar para a mulher dele que ele não tinha relação de afeto nenhuma, nunca teve, nunca conheceu essa mulher, nunca viu na vida, pessoalmente. Mas ela denunciou ele pela Maria da Penha. Porque, gente, vocês têm que entender uma coisa, quando essas coisas estão para votação, assim, no STF, já existe projeto de lei, né, defendendo alguma tese, é porque a tese já vem sendo aplicada, já vem sendo defendida e já vem sendo aplicada por alguns juízes, tá? Então eu fiquei quieta sobre esse biólogo, porque eu pensei em explicar essa situação, até porque poderia o vídeo chegar nele ou chegar nos seguidores dele, de que provavelmente essa tese invocada no caso dele já repercutia nesse tema a ser debatido pelo STF, que acabou sendo debatido hoje e julgado à unanimidade, tá? Então, eu ia dizer, quando reagisse ao caso dele, e acabou não dando tempo, que isso não é novo, isso já tinha previsibilidade. Porque como já tinha muitos pareceres dentro desse processo do STF favoráveis à aplicação da Lei Maria da Penha fora do âmbito das relações familiares, domésticas, afetivas, né, conjugais ali, elas já estavam invocando isso na justiça e alguns juízes já estavam concedendo. Então, ele disse que teve que explicar para a mulher dele e tudo mais, que aquilo repercutiu na vida dele de uma forma grave, né, que foi um complicador grande para a vida dele. Enfim, gente, vocês estão imersos aí nas suas atividades, nos seus saberes, nas coisas que vocês trabalham, que vocês são experts, mas vocês não estão vendo que nos escombros aí dessa sociedade tá rolando coisas que vão afetar a vida de vocês, né? Nos bastidores, nos bueiros, né? Então, assim, ele não sabia.
Ele achou esdrúxula a aplicação da medida protetiva contra ele com base na Lei Maria da Penha. Só que eu tava ali vendo aquilo e tava vendo que de esdrúxula não tinha nada, porque a tese já tá montada. Entende? Então, vocês homens estão cada dia mais lascados, tá? E o que isso, na minha opinião, vai refletir, vai acontecer? Isso vai ampliar a violência contra a mulher, tá? Muito mais. As relações vão ficar ainda piores. A violência vai aumentar com toda certeza. Porque quando esse tipo de coisa inimaginável acontece, tá? Criminalizar com base em gênero, todo tipo de relação, penalizar homens mais fortemente. E eu penso, né, tem que ler melhor o voto, mas como isso vai ser interpretado, o que os doutrinadores vão escrever sobre isso, mas eu penso que isso vai poder ser usado de mulher para mulher também, tá? Se houver violência de gênero, né? Apesar de que a relação de gênero com violência prevê uma subjugação, né, do homem, enfim, mas como elas vão reivindicando cada vez mais e mais, vão pedir aplicação de mulher para mulher também, prepare-se, tá? Então vai ampliar por quê, né? Porque vai se dobrar a aposta, entendeu? A única saída é dobrar a aposta, pra gente frear, barrar essas assimetrias que vão mudar de posição agora, né? Na verdade, uma sociedade está se tornando totalmente matriarcal, já tô até gaguejando essa hora da noite. Está se tornando feminilizada, matriarcal e misândrica, né? Então, os homens podem frear isso a qualquer momento, porque a concessão de poder que foi destinada às mulheres foi através dos homens. Tudo que os homens criaram foi concedido às mulheres, porque nós não criamos nada. Nosso maior poder é o de reprodução e povoar o mundo, mas não de criar coisas tecnológicas e benfeitorias para a sociedade civil, não é? Então, tudo isso é uma concessão. E isso precisa ser reconhecido com respeito, isso precisa ser validado e não criminalizado como um patriarcalismo opressor. Porque se nós temos o que temos hoje, condições de parir um filho com analgesia, por exemplo, condição de ser reconhecido como ser humano, é graças às invenções masculinas, tá? E muitos homens fizeram mau uso delas, assim como muitas mulheres fazem mau uso dos poderes que são dados a elas também. E isso é da natureza humana. Agora nós temos visto um discurso muito hostil contra os homens, uma criminalização muito forte contra os homens. Em algum momento, o caos vai se estabelecer, e nesse sentido foi bom que, inclusive, houve essa ampliação, porque realmente vai trazer um caos maior e só aí a gente vai conseguir mudança, tá? Então, concessões vão sendo feitas, vai se dando poder, vai se dando confiança, vai se dando espaço, vai se dando privilégios, né? E isso vai trazendo consequências drásticas, porque toda ação gera uma reação, né? E essas consequências vão ser muito nefastas. Eu não sei se a médio ou longo prazo, eu acredito que a médio prazo, tá? E eu falo aí de 20 anos, talvez. Alguns podem dizer até em menos tempo. A gente vai ter um caos absoluto. A dominância feminina baseada na validação de sentimentos femininos, tá? E não de racionalidade, porque mulher não tem tanto essa capacidade de racionalidade, e sim de sentimento, pede validação de emoção, e o Estado está entregando isso, e isso vai gerar consequências muito graves. E aí os homens precisarão dobrar a aposta. Até lá vai ter muito mais aumento da violência, tá? Essa é a minha previsibilidade, a minha previsão dessa distopia toda que está se criando, tá? E o discurso da ministra Carmen Lúcia é totalmente problemático, sabe? Eu acho que tá na hora dessa senhora se aposentar, mas agora eu já vi que ela ainda vai dar aula em curso de direito, então assim, nós não vamos morrer, ela diz, nós não, sabe? Parem de nos matar porque nós não vamos morrer. Olha se tem fundamento uma frase dessa. Porque a sociedade odeia as mulheres, sabe? Olha quando ela começou, olha onde ela está, sabe? Porque o patriarcado, olha, ai gente, é tão cansativo, sabe? E aí isso veio agora, então assim, preparem-se pro pior, tá?